Nós realmente precisamos fazer algo sobre este objeto, porque acabamos de obter provavelmente as imagens mais nítidas do Atlas de 3 olhos até agora, e os detalhes que estão surgindo dessas observações estão novamente quebrando algumas regras fundamentais da física dos cometas. Além disso, o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, acabou de publicar uma nova análise, e ele está revelando ainda mais coisas estranhas que a ciência não consegue explicar. Estamos vendo estruturas de cauda que provavelmente não deveriam existir a essa distância do Sol. Estamos medindo níveis de brilho que contradizem todas as previsões, e a geometria do que está acontecendo está revelando problemas significativos com o modelo padrão da física térmica. Então, neste vídeo, vou explicar o que realmente está acontecendo com o Atlas de 3 olhos e por que é tão estranho isso estar acontecendo. Neste momento, o Atlas de 3 olhos está a cerca de 186 milhões de milhas da Terra. Isso é exatamente o dobro da distância entre a Terra e o Sol. Antes de falarmos sobre os problemas de perda de massa e brilho, vamos falar sobre algo nestas imagens que está quebrando a física fundamental de como cometas deveriam funcionar. Esta imagem recente foi capturada por um astrônomo amador em 22 de novembro usando um telescópio de 0,5 metro, que é um telescópio que coleta significativamente mais luz do que telescópios menores, permitindo ver objetos mais fracos e distantes. A imagem mostra uma coma brilhante ao redor do núcleo, com 2 estruturas distintas se estendendo para fora. Essas estruturas são as caudas do cometa. A cauda que se estende para longe do Sol tem cerca de 3 milhões de milhas, e a outra cauda, que aponta em direção ao Sol, tem cerca de 600 mil milhas de comprimento. Ambas as caudas são notavelmente estreitas e bem definidas. Esta imagem é de 24 de novembro. Mesmo que o objeto estivesse apenas 15 graus acima do horizonte, o que torna muito difícil observá-lo, as mesmas estruturas básicas apareceram. Múltiplos observadores independentes estão vendo a mesma coisa, o que confirma que essas características são reais e não artefatos de imagem. O que é estranho aqui é o quão estreitos esses jatos parecem ser. As caudas normais dos cometas se espalham e ficam difusas à medida que se estendem pelo espaço. Estas estão permanecendo colimadas, como feixes de laser, ao longo de milhões de milhas. Então, por que uma cauda é 5 vezes mais longa que a outra? Bem, a cauda normal, que se afasta do Sol, tem ajuda. A pressão da radiação solar e o vento solar estão empurrando nessa direção, mas a cauda que aponta rumo ao Sol precisa lutar contra essas mesmas forças. Cada partícula nessa anticauda está empurrando diretamente contra o vento solar, como nadar contra as ondas. Então, para criar uma cauda de 600 mil milhas, lutando contra o vento solar, o material precisa ser incrivelmente denso. Loeb calculou que a densidade de massa na anticauda precisaria ser cerca de 1 milhão de vezes maior do que a densidade do próprio vento solar. Isso não é densidade típica de desgaseificação de um cometa. Isso é algo totalmente diferente, e essa proporção de 5:1 não está mudando. Imagens anteriores mostraram as mesmas proporções. Seja qual for o mecanismo que está criando esses jatos, ele está mantendo uma física consistente ao longo de centenas de milhões de milhas pelo espaço. Nunca vimos um cometa manter esse tipo de estrutura de jato estável e assimétrica por tanto tempo. Normalmente, a atividade de um cometa oscila bastante à medida que diferentes depósitos de gelo são expostos à luz solar durante a rotação. Mas o 3I Atlas está, mais uma vez, quebrando as regras da física. Agora, antes de falarmos sobre a anomalia de brilho, vamos falar sobre o problema da perda de massa. Essas caudas são formadas por material evaporando do cometa devido ao calor do Sol. Esse processo é chamado de sublimação. A 186 milhões de milhas do Sol, a superfície do 3I Atlas deveria estar extremamente fria. Vamos considerar os números reais. O Sol emite uma certa quantidade de energia por metro quadrado a qualquer distância. Para ter perspectiva, o Sol fornece mais energia à Terra em 1 hora do que toda a humanidade usa em 1 ano inteiro. Na distância da Terra, essa energia é cerca de 1.300 watts
por metro quadrado. A 180 milhões de milhas, isso cai para aproximadamente 300 watts por metro quadrado. Essa é a energia solar total atingindo a superfície. Mas aqui está o detalhe-chave sobre cometas. Nem toda essa energia vai para aquecer o gelo. Boa parte reflete na superfície. Outra parte é irradiada de volta como calor infravermelho. Apenas uma fração realmente vai para sublimar o gelo, mudando do estado sólido direto para o gasoso. Para gelo de dióxido de carbono, que é o principal volátil no 3I Atlas, a temperatura de sublimação é cerca de 78 graus Celsius negativos. Com os níveis de energia solar presentes a 186 milhões de milhas, é possível calcular exatamente quanto gelo deveria estar sublimando por metro quadrado por segundo. A ViloWeb fez esse cálculo, e para produzir a taxa de perda de massa que estamos observando nessas imagens de novembro, seriam necessários cerca de 1.600 km² de área ativa, todos sublimando na eficiência máxima. Mas a NASA acabou de divulgar uma imagem da sonda Mars Reconnaissance Orbiter, capturada no início de outubro, mostrando o 3I Atlas como uma bola branca e suave e brilhante. A imagem mostra a nuvem de poeira e gás ao seu redor, medindo aproximadamente 1.500 quilômetros de diâmetro. Mas o material sólido real, fazendo a sublimação, é muito menor. Com base em medições anteriores, o núcleo tem apenas alguns quilômetros de largura, o que lhe dá talvez 80 a 100 km² de área total de superfície. Mesmo assumindo que o núcleo sólido dentro ocupa uma parte significativa dessa coma, a superfície real de gelo, fazendo a sublimação, é muito menor do que os 1.600 km² necessários para explicar a perda de massa. A matemática simplesmente não fecha. Não é possível obter tanto material apenas da sublimação provocada pelo calor com a área disponível. A ciência diz que isso faria sentido se o objeto tivesse se fragmentado, o que muitas vezes acontece quando cometas passam pelo ponto mais próximo do Sol. Mais fragmentos significam mais área total de superfície, mas imagens de 11 de novembro mostraram um único núcleo intacto, sem fragmentos, sem nuvem de detritos, apenas um corpo sólido. Então a área de superfície não bate, mas as imagens mais recentes revelam outra anomalia estranha. O 3I Atlas está muito mais brilhante do que deveria estar a essa distância após passar pelo Sol. Cometas seguem curvas de brilho previsíveis. À medida que se aproximam do Sol, aquecem e ficam mais brilhantes. Depois de passar o periélio, eles se afastam do Sol e esfriam. O brilho diminui de forma previsível com base na distância. O 3I Atlas está se afastando há mais de um mês. A 180 milhões de milhas, o aquecimento solar caiu significativamente. A atividade deveria estar diminuindo e, portanto, o brilho deveria estar enfraquecendo. Mas as imagens de novembro mostram um brilho forte e sustentado. A coma ainda está intensamente brilhante. As estruturas de cauda ainda são proeminentes e bem definidas. Não há sinal do escurecimento esperado. O cientista de Harvard Avi Loeb calculou que, para manter esse nível de brilho, o objeto precisa estar perdendo cerca de 200 toneladas de material por segundo. Essa é uma taxa enorme de perda de massa contínua para um objeto que deveria estar esfriando e diminuindo sua atividade. Se o 3I Atlas esteve perdendo 200 toneladas por segundo desde o periélio, isso totaliza bilhões de toneladas de massa perdida. Para um objeto estimado em 33 bilhões de toneladas, isso representa cerca de 10% de toda a sua massa perdida em apenas 2 meses. Um cometa natural, perdendo tanta massa tão rapidamente, deveria apresentar mudanças dramáticas. O núcleo deveria estar encolhendo visivelmente. A atividade deveria estar enfraquecendo e oscilando à medida que sua estrutura interna falhasse. Mas nada disso está acontecendo. Deixe-me saber suas opiniões e teorias nos comentários. E, por favor, deixe um like e um hype se você aprecia meu esforço.